Ok. Bom dia, estamos gravando. Bom dia. Nós vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de. Léo, teu som está desligado. Muito obrigado. Bom dia. Hoje nós vamos começar mais uma reunião da Urologia Unicamp. Nós temos as discussões dos casos habituais e, na sequência, o Crossfire, que vai discutir câncer de próstata metastático sensível à castração. Quando oferecer bloqueio central e quando oferecer bloqueio central mais antiandrogênico de segunda geração ou quimioterapia. Lembrar do nosso curso de urodinâmica sem mistério, que está previsto para os dias 20 e 21 de agosto de 2021, conforme o slide na tela. A Marina vai apresentar a reunião e o Crossfire vai ser discutido entre João Ibrahim e a Marina Viana. Então, Marina, pode começar a apresentação dos casos. Bom dia a todos, meu nome é Marina, sou R5 aqui da disciplina e vou falar um pouquinho sobre urologia de consultório nessa primeira metade da reunião. O paciente é ADLM masculino, de 34 anos, com uma queixa de ejaculação fraca. Esse paciente era um engenheiro procedente de Araras, casado há 8 anos. Refere que desde o início da vida sexual, aos 23 anos, apresenta ejaculação translúcida, líquida e em quantidade mínima. Fazia até referência como desprezível. O paciente estava demonstrando bastante ansiedade devido ao desejo de engravidar a esposa. Relata libido e ereção sem alterações e refere orgasmo presente, nega queixas urinárias. Nosso paciente não apresenta filhos desse ou de outros relacionamentos e a esposa dele, de 25 anos, já tem uma filha do primeiro casamento. Eles apresentam 3 relações sexuais vaginais por semana. De antecedentes pessoais, ele nega trauma testicular, torção ou orquite, nega cachumba ou doenças sexualmente transmissíveis, nega criptorquidia e uso de anabolizantes. É um paciente rígido, sem cirurgias prévias. De exame complementar, ele trouxe para a gente 2 tentativas de coleta de espermograma com amostra insuficiente e 2 ultrassons de bolsa escrotal antigos, sem alterações. No exame físico, era um paciente obeso de 114 quilos, com IMC de 35, com a pilificação normal, pênis sem alterações. Testículos tópicos, o direito com 15 ml, o esquerdo com 20, segundo o orquidômetro de Prader, com consistência firme. O epidídimo era um epidídimo engurgitado e tinha uma difícil palpação dos deferentes pelo cordão espessado, pela obesidade do paciente. Bom, Jefferson, você está ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Qual a sua opinião aí? Você viu o que a gente tem já algumas informações importantes, né? Veja que existem, por vezes, apresentações que são relativas à impressão do paciente, então a gente tem que confirmar isso quando fala sobre volume de ejaculado e já tem a tentativa de coleta de espermograma, etc. Qual a sua opinião aí nesse momento? Beleza, professor. Bom dia a todos. Professor, no primeiro momento precisamos de uma amostra nossa, né? Mais uma tentativa, ele tem essas 2 tentativas fora. Temos que reforçar as orientações, né, para a coleta de espermograma para ele, para fazer uma nova coleta. Por mais que tenha o epidídimo engurgitado, né, ele tem esse relato de um ultrassom de fora normal, acho que não custa talvez a gente repetir um nosso também, para ver se realmente há uma suspeita maior aí, talvez de um fator obstrutivo que possa estar interferindo aí na fertilidade dele. Mas ele não conseguiu colher, né? Tá. E se você tentasse e não conseguisse também? Tá. Daí, se mesmo assim ele não conseguisse, eu ia partir para outros exames complementares que poderiam aí me ajudar. Como esse epidídimo engurgitado, a gente poderia partir para pensar aí num fator obstrutivo que possa estar acontecendo aí para ele, para determinar essa fertilidade. E eu posso lançar mão dos exames complementares, desde uma ressonância que pode me ajudar, até o padrão ouro aí, que poderia ser a biópsia aí desse testículo, para confirmar. Joia, então você está pensando num contexto obstrutivo e está pensando em direcionar para uma ressonância. Isso, Bom exame.
Isso, além do perfil hormonal desse paciente, né, que ele não tem também. Joia. Tá. Faz sentido, porque você vai ter uma ideia anatômica e está pensando numa obstrução aí mecânica, um cisto, é isso? Isso. Tá. Marina. Bom, então a gente solicitou o painel hormonal desse paciente, tinha um FSH e LH dentro dos limites da normalidade e uma testosterona de 4,6. Fizemos um novo espermograma, fizemos também a pesquisa de espermatozoide na urina, onde não foram encontrados espermatozoides. O volume realmente era um volume bastante baixo, de 0,5 ml. Fora isso, fizemos um ultrassom transretal que mostrou vesículas seminais de dimensões reduzidas e perda de contornos lobulados. Mostrou ductos deferentes presentes, sem evidências de calcificação, e mostrou uma formação heterogênea devido à presença de um cisto mediano de 0,8 centímetros, sugestivo de cisto de utrículo prostático. Só, Marina, antes eu queria falar com o Dr. Ricardo Saad. Ricardo, a gente manejou esse caso até então, do ponto de vista de imagem, né, considerando as informações, né, com ultrassom transretal. Nós sabemos que a ressonância magnética é o padrão ouro de imagem aí nesse contexto. Se você ficou satisfeito, a gente pode avançar e conduzir esse caso com ultrassom transretal, ou a ressonância seria ideal. Existe hoje, então, o ultrassom transretal utiliza o probe, né, endorretal, a ressonância já não mais. No passado havia o coil endorretal da ressonância. Então, quais as nuances aí da indicação de exame de imagem? Seria a primeira linha, a primeira opção, o ultrassom transretal? Ricardo Saad. Bom dia a todos, né? Vamos apenas tentar pontuar alguns detalhes aqui importantes. É um caso típico, um casal jovem tentando gravidez. Então, a investigação básica, né, básica de um casal com infertilidade, ela cursa com a coleta de 2 espermogramas, sempre para a gente ter uma ideia da média de produção, o ideal com intervalo a cada 15 dias, e levando em consideração também a qualidade desse espermograma. Então, o ponto inicial é esse, 2 espermogramas. O que nós vimos no espermograma inicial? Um volume realmente baixo, 0,8. Aí entra um questionamento que passa pelo laboratório, e é sempre importante a gente questionar essa coleta. Será que o paciente perdeu durante a coleta? Acredito que não, porque a queixa dele justamente seria de um volume baixo. Então, assim, é importante que nós temos. E, nesse volume baixo, uma azospermia. Então, a gente passa a investigação para a azospermia. A azospermia é fundamental quando você tem um paciente que você tente identificar já no exame físico se existe uma propensão para azospermia obstrutiva ou não. A palpação do duto deferente, ela é fundamental. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico só com o exame físico. Então, pensando no indivíduo, nesse caso, que tem testículos de volume normal, um epidídimo levemente engurgitado, dosagens hormonais normais, eu tenho que pensar, sim, num fator obstrutivo, né? Então, voltando, ele tem deferente? Não tem o deferente. Eu não consegui palpar, então vou ter que lançar mão de exames complementares. Atualmente, Léo, como você referendou bem aí, a ressonância nos dá muito mais informações do que o ultrassom transretal, visto que todo ultrassom ele é operador dependente. Isso faz com que a gente fique muitas vezes na mão do radiologista, que pode ter ou não uma experiência suficiente para te ajudar. A ressonância não, ela te dá dados um tanto quanto mais consistentes da presença ou não, né, de alterações tanto de vesícula seminal quanto de duto deferente, assim como a presença ou não de cistos intraprostáticos. Vale a pena ressaltar que o ultrassom mostrou a presença de um cisto. Isso justificaria um volume baixo? A princípio, sim. Uma azospermia, não.
Então, assim, qual seria o próximo passo? Então, estabelecendo 2 dosagens de espermograma, dosagens hormonais FSH, LH, testosterona, um bom exame físico, e aí a gente dá sequência. A ressonância realmente acrescentaria nesse caso. Bem, mas o ultrassom transretal basicamente resolveu, identificou um cisto aí na linha média que provavelmente seja a causa nesse caso. Até prova em contrário, nós estamos pensando que esse cisto de linha média aí, na próstata, né? Agora, então, você está dizendo que talvez fosse melhor conduta começar com a ressonância? Naquele momento você teria pedido uma ressonância ou ultrassom transretal? Eu entendi os motivos, mas qual é a sua prática no dia a dia, em função de acesso e outros aspectos aí? Isso, o primeiro ponto é o acesso, né, Léo? Se eu tenho locais de acesso, sem dúvida nenhuma, a ressonância é muito melhor. Então, vamos pensar nós aqui em Campinas, nós temos condição de ter a ressonância. Então, eu solicito porque ela é muito mais confiável e me dá muito mais informação, inclusive a respeito desse cisto intraprostático que a gente tem. Agora, você viu ali o cisto, né? Ok, qual a conduta agora? Aproveitando que você está já no... Bom, eu volto a falar, eu solicitaria a ressonância ainda, tá? Se a conduta no cisto prostático, se ele é realmente obstrutivo, é a ressecção desse cisto. Tá. Uma última questão. Como é que eu vou definir se ele é realmente obstrutivo? Óbvio que a posição, o volume são importantes do cisto, né? Mas tem algum outro aspecto que vale a pena, que dá uma dica para nós, para dizer, olha, esse cisto realmente é obstrutivo ou é improvável a obstrução? Tem alguma dica ou é basicamente a posição, o volume? Ô, Léo, é muito importante a gente ver o volume ejaculado. O que nós devemos sempre lembrar? Que 90% do volume ejaculado ele vem da próstata e vesícula seminal, onde a maior porção é vesícula seminal, tá? Eu não vou me lembrar, Marina, o pH desse espermograma, quanto é? O pH desse espermograma era um pH um pouquinho mais ácido, professor. Preciso dar uma olhada aqui, só um minutinho. Era um pH de 7. Então, pH de 7. Lembrando que o normal seria de 7,2 a 8, né? O que é importante eu salientar? E pode ser que eu tenha ainda aí uma obstrução, nós estamos falando maior da vesícula seminal, porque a secreção da vesícula seminal ela é alcalina, enquanto a prostática ela é ácida. Então, se eu tenho uma predominância, né, do ácido, eu tenho que pensar aí em alguma alteração também da vesícula seminal. Com relação ao cisto, Léo, é muito importante, daí a ressonância reforça isso, é a posição e o tamanho dele. Porque não é qualquer cisto de linha média, cisto intraprostático, que vai levar à obstrução. Exatamente. Marina, pode seguir o caso, então? Por Bom, favor. como o doutor Ricardo falou, depois do ultrassom transretal, a gente ficou um pouco vendido, né, a respeito do cisto, não só disso, mas das vesículas, né, que se mostravam de dimensões reduzidas, com deferente presente. Então, a gente decidiu pedir uma ressonância de pelve para avaliar melhor. O doutor Lahan forneceu as imagens, se ele estiver na sala e puder fazer algum comentário. Marina, hoje, vendo esse caso, será que você... Um caso de óligos ou de um volume de ejaculado importante, né? Diminuição significativa. Você teria iniciado esse caso com ressonância, Marina? Não, professor, teria mantido a conduta com ultrassom transretal, afinal de contas, os recursos são limitados ali. Tá. E eu acho que a gente poderia ter resolvido o caso só com ultrassom transretal. Tá bom, Acho que a gente devia aguardar a ressonância para casos de dúvida, né, como esse. Tá, doutor Daniel. Bom dia. Então, essas primeiras imagens que a Marina coloca aí na tela já demonstram o cisto prostático da linha média que estava sendo discutido. Então, é um cisto pequeno, pouco mais de 1 centímetro, paredes regulares, conteúdo homogêneo, e ele está bem central e intraprostático, apesar de localizado na base,
Ele é quase totalmente intraprostático e central. Então, esse cisto tem realmente características de um cisto de utrículo, né? O diferencial de um remanescente milleriano entraria caso esse cisto fosse um pouco maior e estivesse um pouco acima da próstata, né? Em contato com a base prostática mais acima, né? E não, ele está, no caso aí, totalmente intraprostático. Então, um pequeno cisto de utrículo relativamente frequente, tá? De ser encontrado aí incidentalmente em ressonância magnética pélvica masculina. Tem mais algumas imagens, Marina? Tem sim. Aqui, só para demonstrar, então, na imagem da esquerda, uma ponderação T2 em alta resolução, a melhor demonstração do cisto, e à direita um pós-contraste, só para comprovar que ele não tinha componente sólido, era um cisto simples mesmo. Mais alguma, Marina? Aqui, bom, aqui nós temos à esquerda uma imagem na topografia das vesículas seminais, né? E o que nós identificamos são cordões fibróticos. Se você puder apontar, Marina, esse material com marcado hipossinal na sequência ponderada em T2, na topografia da vesícula seminal, na imagem da esquerda, na sua imagem da esquerda, tem duas faixas com hipossinal anguladas. Isso aí que seria, na verdade, a loja da vesícula seminal. Então, não vejo as vesículas seminais com seus túbulos repletos de líquido, e o que eu vejo na topografia das vesículas seminais são cordões fibróticos, né? E mesmo na imagem coronal, que é a imagem da direita, onde nós temos uma visão mais ampla dessa loja das vesículas seminais, não havia aí as vesículas seminais conforme o habitual, né? Então, apenas cordões fibróticos na sua topografia, né? Ductos deferentes não estavam dilatados, né? O que a gente vê, claro, a avaliação dos ductos deferentes tem que ser feita no estudo com todas as imagens, a gente tem que rodar todas as imagens de uma a uma e no trajeto dos ductos identificá-los, mas já é possível, por essas imagens, confirmar que eles não estão dilatados, né? Que estão finos, e esses finos podem ser por uma substituição fibrosa aí, por uma hipoplasia, agenesia, hipoplasia na realidade, ou mesmo na verdade, a gente não vê obstrução, porque não tem dilatação, né, desses ductos. Então, na verdade, a conclusão da ressonância é essa, é uma hipoplasia, atrofia de vesículas seminais aí, neste caso, e esse cisto prostático de linha média, que é um cisto do utrículo. Doutor Daniel, se eu fosse o médico desse paciente e fosse conversar com você sobre essa ressonância, eu te perguntaria, esse cisto pode corroborar para reduzir ainda mais o volume do ejaculado, uma vez que ele possa obliterar a produção a produção prostática, né, do sêmen, né, o componente prostático do sêmen, pensando aí que a gente deve ter em torno de metade desse volume sendo produzido pela próstata, outra metade pelas vesículas, ou seja, existe, do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida, o conforto desse paciente, dele ter uma ejaculação mais próxima do normal, eu tratar esse cisto? Qual a sua impressão do ponto de vista anatômico, né, de imagem? Ô, Léo, posso acrescentar nessa mesma imagem sua? Acho que o Daniel pode responder alguma coisa. Ô, Daniel, na manipulação, no preparo da imagem, é possível a gente identificar, né, o duto ejaculatório próximo ou entrando nesse cisto? Uma pergunta bem técnica mesmo da ressonância. Vou fazer uma intervenção aqui. A gente já está explorando bastante esse caso deve ir para tesa, quer dizer, esse paciente não tem a chance de ter uma gravidez espontânea, considerando já as informações que a gente tem. Ok. Mas aqui o que eu estou ponderando é se a gente pode melhorar a qualidade de vida dele ou dar para ele uma ejaculação mais próxima do normal. Pensando em trazer esse paciente mais próximo do normal, ainda que ele vá precisar, pelo contexto,
de fertilização assistida. Então, é essa linha, Daniel, por favor. Cistos é muito frequente, viu, Léo? A identificação de cistos com essas dimensões, nessa localização, é muito frequente, talvez eu tenha exagerado, mas não é raro, vamos dizer assim, não é raro encontrar isso em pacientes assintomáticos com os demais órgãos genitais internos normais, do ponto de vista anatômico, em pacientes com prole aí, tá? Sem dificuldade de engravidar e tudo mais. Então, eu acredito que esse cisto isoladamente não seria o responsável por todo esse quadro. Em relação à pergunta do Ricardo, sim, anatomicamente a gente consegue identificar a inserção dos ductos ali junto à inserção das vesículas seminais na próstata ali, né? Centralmente na próstata. Isso anatomicamente sim, possível, e a gente precisa de sequências de alta resolução, que foram feitas nesse caso, e nesse caso, nem isso era possível identificar. Bem, ok. Então, você desencoraja qualquer intervenção pensando na possibilidade de melhorar a ejaculação desse paciente, que por ser improvável, uma vez que o cisto não é tão grande, é um cisto habitual e não necessariamente impacta no volume, ou seja, a base da apresentação clínica desse paciente deve estar relacionada à hipotrofia das vesículas e pode ter algum componente prostático que não é improvável que vai melhorar com alguma intervenção. A gente vai então, aproveitar... Léo, mas só para a gente finalizar isso aí, então é importante deixar claro isso. O Daniel foi muito esclarecedor. Veja, nós temos a gama de pacientes aí que apresentam esse tipo de cistos e não tem nenhum distúrbio ejaculatório. O questionamento que deve ser feito, inclusive, como você disse, a nível de qualidade de vida, é que se uma possível ressecção desse cisto levaria a um aumento do volume ejaculado, independente de causar ou não um padrão de fertilidade para ele. A queixa do paciente principal foi uma insatisfação sexual. Então, eu acho que isso é importante a gente deixar sempre bem claro. Joia. E para que a gente tenha uma ideia, né, por isso foi o questionamento ao Daniel, de que eu vou ter uma melhora do volume ejaculado, eu preciso ter, sim, uma posição anatômica que me mostre a relação cisto com duto ejaculatório para que eu possa indicar ou contraindicar esse procedimento. Então, assim, podemos pensar em duas coisas. Primeiro, o problema da fertilidade dele, como você disse, vai ser resolvido com reprodução assistida, coleta de espermatozoides, mais a função, mais reprodução assistida, o ICSI. Tá? Agora, vamos simplificar isso, Ricardo. Como é que existe um limite, por exemplo, cistos a partir de 1,5 cm, cistos a partir de 2 centímetros? Então, Léo, mas vai depender da posição dele, que está é um cisto de utrículo que está lá em cima, comprimindo a saída do duto ejaculatório, ou é um cisto que está mais localizado na base, longe desse duto ejaculatório. Então, essa é a questão da gente identificar na imagem. E daí, de novo, reforçar que a ressonância nos permite muito mais dados do que o ultrassom. Então, assim, você indicaria isso de cara por esse cisto? Não, eu gostaria de discutir as imagens com o Dr. Daniel para ver se eu possa realmente causar alguma melhora. Porque se estiver longe da saída, da desembocadura do duto, eu não vou trazer nenhum benefício para esse paciente. Doutor Daniel, existe um padrão de cisto prostático relacionado à obstrução, aquele que nós podemos dizer, olha, esse eu posso ressecar, que tem grande chance de melhorar a ejaculação. Esses é improvável, não precisa ressecar. Você tem essa informação, Daniel Lahan? Léo, geralmente a gente vê outros achados de imagem associados, além da presença do cisto. Claro, quando o cisto é muito grande, existe compressão ali da inserção dos ductos. O que a gente vê como achado associado é dilatação
dos demais componentes aí, dilatação ductal a Isso. montante, tá? Aí é claro que não existe, tá claro que não existe Perfeito. dilatação. Então, a Então, mensagem aqui, seria isso Daniel, aí. muito importante isso aí. A mensagem aqui é ter um estudo de imagem adequado, de preferência o padrão ouro é a ressonância, e identificar dilatação associada. E isso, obviamente, com a posição do cisto, para você ter mais segurança, ou maior chance de melhorar uma eventual indicação de ressecção desse cisto. Perfeito? Então, essa acho que é uma informação importante para nós aqui. Essa é uma mensagem. Quando pensar em obstrução por cisto, sempre procurar os componentes, né, que mostram essa obstrução, que são essas dilatações, podem ser vistas à ressonância. Então, isso talvez seja a mensagem aqui, que isso é um fator para pensar naquilo melhora de padrão ejaculatório, etc. Bom, a gente poderia... Tá certo? É isso, Daniel? Perfeito, Léo. Tá joia. Marina, pode terminar, mostra esse caso até o fim, ele vai precisar de fertilização assistida, punção do epidídimo vai ser hierarquizada, começa puncionando o epidídimo, pegando o espermatozoide para fertilização e assim vai. Se não achar no epidídimo, vai no testículo, mas normalmente no epidídimo ele está engurgitado. Termina esse caso, Marina, e vamos mostrar mais um caso antes de ir para o Crossfire. Por favor. Bom, apesar de tudo isso, não foi comentado da necessidade de uma avaliação genética para o paciente, porque como tinha essa história de hipoplasia de vesículas, a gente sempre precisa pensar em agenesia congênita bilateral dos ductos deferentes. Então, foi pesquisado o gene CFTR, veio com um alelo positivo para o paciente, e esse paciente foi encaminhado, então, para aconselhamento genético, mais FIV, como o Dr. Leonardo já falou. Depois geraria uma outra discussão para saber se o melhor método seria PESA ou TESA. O melhor Falando método rapidamente da Marina, genesia aí bilateral. Desculpa, Marina, é hierarquizado, né? Começa com a punção do epidídimo, né? E depois vai para o testículo. Normalmente é isso. Tem espermatozoides mais maduros no epidídimo e tal. Mas isso a gente já discutiu em outros cenários, a gente pode avançar. Bom, então, falando rapidamente da genesia bilateral dos deferentes, FTR, quando o paciente tem 2 alelos, ele pode evoluir com a fibrose cística, pulmonar e pancreática, e um alelo leva a forma branda. Essa forma branda pode levar a 6% de azospermia obstrutiva, uma atrofia ou hipoplasia das vesículas seminais, ausência do deferente, tem esse volume menor que 0,5 ml e um pH mais alcalino. Para fazer o segmento, então, o ultrassom transtestículo é opcional e depois vai para a terapia de reprodução assistida com ICSIA fresco ou CRIO com resultados semelhantes. Joia. O senhor quer começar o Crossfire ou quer apresentar mais um Mostra mais um caso, por favor. Ô, Léo, só como último comentário desse caso, a Marina relembrou bem aí, é importante essa avaliação genética, tá? Ela diz a genesia de deferente é uma forma branda da fibrose cística e esse gene é muito comum na nossa população caucasiana. Então, sempre que nós tivermos um caso de agenesia, é fundamental que a gente faça essa investigação, não só no homem, mas como também na sua parceira. A gente evita problemas muito grandes, né, com relação a esse tipo de problema, uma fibrose cística. E lembrar o quê? Se esse paciente tiver filhos homens, ele também vai ter o risco de ter essa genesia. Então, ele também vai precisar de reprodução assistida para que ele tenha a prole dele definida. Tá? Então, é importante esse tipo de orientação para o casal que vem com a genesia. Joia. Marina, qual outro caso você tem aí? Mostra para nós um caso mais... Bom, pode ser. Próximo paciente, então, paciente do sexo masculino de 30 anos com uma queixa de dor peniana há uma semana. É um paciente mecânico procedente de Campinas com uma dor em região balano-prepucial há uma semana, contínua que piora a ereção. Relata o aparecimento de uma lesão endurecida, proeminente, com uma vermelhidão local. O paciente refere início da dor após uma relação sexual com um parceiro, que é um parceiro fixo há 1 ano, em que usou bomba para ereção. Refere o uso de lubrificantes e nego de preservativos. Teve uma nova tentativa de ato sexual após, sem sucesso devido à dor.
Ele também refere que habitualmente apresenta edema peniano difuso após atividade sexual vigorosa e que já teve essa lesão antes, mas a mesma desapareceu sozinha, sem outras queixas. De antecedente, o paciente é tabagista 10 anos maço, etilista social, usa drogas sintéticas em festas, já teve um episódio de orquite há 1 ano e um outro de balanopochite, e tem uma postectomia que foi realizada com 5 anos de idade. No exame físico, o paciente apresentava uma lesão subcutânea endurada em forma de cordão de aproximadamente 3 centímetros no sulco balano prepucial. Era uma lesão móvel, dolorosa à palpação e com discreto eritema. Não tinha descarga uretral nem linfonodomegalia. Essa, então, era a lesão que o paciente queixava. Isso aí é compatível com como trombose dessas veias, né? Como é que chama isso? Síndrome de Mon. Pode seguir, Marina. Síndrome de Mondor. 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 Mostra aí. Porque Então, para esse está paciente foi... relacionado a trauma mesmo, gera uma trombose, igual a doença hemorroidária trombosada que dói, trombose, né, dá uma flebite ali, é típico, óbvio que tem que descartar a DST, mas é bem típico, um caso bonito. Volta a foto para todos verem ali. Basicamente, o pênis é absolutamente normal, mas você palpa um chouriço ali, uma trombose na veia, né? Em algum ramo da veia dorsal e do pênis, né? Pode ver ali aquele, parece uma parte elevada, palpando é firme e nada mais do que a veia trombosada. Pode seguir, Maria. Bom, então a gente solicitou para esses pacientes a sorologia de HIV, sífilis e hep-B, hep-C, que vieram negativas, urina 1 e urocultura. Pedimos também um ultrassom de pênis, que evidenciou a trombose da veia superficial dorsal do pênis, com um espessamento da parede e material ecogênico ocupando seu lúmen. Também tinha ausência de fluxo sanguíneo nessa veia, evidenciada pelo Doppler. Conduta anti-inflamatório, né? Conduta expectante, não tem grandes, resolve espontaneamente com conduta conservadora. Pode seguir, Marina, mostra para nós. Então, é a tromboflebite da veia superficial dorsal do pênis, conhecida como síndrome de Mondor. A conduta é conservadora, como o professor falou, com uso de anti-inflamatório, compressa aquecida, abstinência sexual. Foi pedido que o paciente retornasse em 1 semana. No retorno, ele falou que estava melhor, os sintomas melhoraram, regrediu essa lesão, mas não desapareceu. No momento, ele estava sem dor e só tinha a região levemente endurada. O paciente questionou se essa lesão poderia ou não ser retirada. Não, porque você vai causar muito mais transtorno. Normalmente, a gente não retira essa lesão. Com o tempo, a tendência é recente, a tendência é resolver. Seria conduta de exceção retirar uma lesão dessa, e o tempo é recente, não faz muito sentido. Você sugere alguma coisa? Você tem alguma outra opinião, Marina, em relação a isso? Não, professor, não é isso mesmo. Eu trouxe só uma pequena revisão aqui Legal, mostra isso para nós. sobre o que é a síndrome de Mondor, então. É a tromboflebite superficial tóraco-abdominal. O acometimento peniano isolado foi visto só em 63, tem uma evolução benigna, autolimitada normalmente e de um diagnóstico fácil, que é basicamente essa lesão endurada, ela é aguda. Conseguimos fazer o diagnóstico complementar com ultrassom, como eu mostrei, né, mostrando essa trombose venosa. Diagnóstico diferencial, a gente sempre precisa pensar em peronia e linfangite esclerosante. O paciente costuma normalmente referir os sintomas depois, então, de traumas, como atividade sexual intensa, uso de bomba a vácuo, como ele fez o uso. Pode acontecer também depois de infecções, principalmente prepuciais. O tratamento costuma ser conservador, com uso de anti-inflamatórios ou heparinoides. Tem uma recanalização da veia superficial dorsal do pênis de 6 a 8 semanas. E nesse artigo ele até descreve que em alguns pacientes que têm a queixa crônica, pode ser submetidos à cirurgia para excisão dessa área trombosada da veia. É isso. Excelente, um caso mais didático, bem leve, sem aquela confusão toda daquele outro caso que ficou mais extenso, embora foi bastante interessante. Sobre aquele primeiro caso, só uma consideração,
Veja, Marina, que quando você falou sobre os espectros, né, da síndrome genética que que cursa com diminuição de volume de esperma, quando nós tivermos aquilo em mente, né, a gente já pode direcionar bastante o caso. Então, você explorou bastante, foi a conta-gotas com aquele caso, o Ricardo também reviu, né, para nós todos os conceitos da investigação do paciente com volume ejaculado diminuído, mas a primeira hipótese já seria ou uma obstrução mecânica, um cisto, ou alguma alteração genética com um espectro, né, da doença que você mostrou e que pode estar relacionado com o componente pulmonar e a importância de fazer essa avaliação genética, inclusive aconselhamento familiar. Então, isso vai pesar, inclusive, eventualmente, vai fazer fertilização assistida, você pode carregar esse gene, etc. Então, interessantes os casos de consultório, casos leves, com mensagens bem claras, seja ressonância e verificar se não é só um cisto que está ali por acaso, ou se esse cisto causa repercussão. Então, buscar informações complementares de dilatações na glândula, nos ductos da próstata, né, para corroborar com a chance de melhora como eventual ressecção. E sempre pesquisar se tem algo mais, né, como nós vimos no nosso caso, que havia realmente a atrofia das vesículas e com uma base genética aí. Tá? Então, a gente vai passar para a segunda etapa, nós vamos passar para a etapa do Crossfire. Até recentemente, nós tínhamos como padrão ouro, né, a prática clínica do paciente que tem metástase no câncer de próstata, seja ele hormônio naive, quer dizer, virgem de tratamento hormonal ou hormônio sensível. Pode compartilhar seu slide, Marina, por favor. Professor, acho que é melhor começar com o do João, né? Tá bom, qual seja. E aí nós tínhamos isso, uma conduta simples, primeiro tem que castrar esse paciente, ou seja, bloqueio central, né? Seja a castração cirúrgica. João, você está ouvindo? Quer compartilhar seu slide, por favor? Isso. Seja a castração farmacológica, que são equivalentes, apesar da castração cirúrgica ser bastante mais eficiente do ponto de vista que garante o tratamento, não precisa de ficar dependendo de financiamento para ter recursos para comprar as próximas doses, né? O paciente precisa lembrar, a família. Tem a questão que é uma droga, um medicamento, ou seja, tem farmacodinâmica, farmacocinética, existem relações de polifarmácia, enquanto a castração cirúrgica é bastante confortável, segura e eficiente e menor custo, especialmente num país como o nosso. Mas, enfim, isso era a realidade até recente, e aí alguns estudos mostraram que se nós oferecermos, além dessa castração, né, de bloqueio central, que bloqueia 90%, 95% da testosterona do homem, que virtualmente todos os pacientes respondem inicialmente, se nós adicionarmos um antiandrogênico de segunda geração ou quimioterapia com docetaxel, nós podemos ter ganho de sobrevida. Mas quando é que esse ganho realmente faz sentido? Então, vamos começar com o João. João, bom dia. Bom dia a todos, sou o João, residente do 4º ano da urologia aqui da Unicamp, e no nosso debate de hoje em relação ao câncer de próstata metastático sensível à castração, eu vou falar da parte inicial com relação ao bloqueio central, e depois, como o professor falou, a Marina vai falar do bloqueio central mais antiandrogênio de segunda ou quimioterapia. O câncer de próstata, eu usei como referência o guideline europeu e alguns outros estudos. E o câncer de próstata metastático, ele tem uma sobrevida aproximada de 42 meses e tem uma população bastante heterogênea. Estudo de Charted e o estudo de Latitude, eles dividiram esse paciente que tem o tumor de próstata metastático em relação ao volume e em relação ao risco. Foi definido um paciente que tem um volume alto de doença, aquele paciente que tem maior ou igual a 4 metástases ósseas, incluindo uma fora de vértebras, ou uma metástase visceral, e o baixo risco é o que não entra nesses critérios. Em relação ao risco de progressão da doença, no estudo de Latitude, foi definido como alto risco
um paciente com maior ou igual a 2 dos critérios abaixo. Maior ou igual a 3 lesões ósseas, lesão visceral, ou um ISUP maior ou igual ao grau 4. Então, você levando em consideração o número, localização das metástases, presença de metástase visceral, o ISUP e o PSA inicial, você tem a classificação desses pacientes, o que vai te ajudar na escolha do tratamento individualizado para cada paciente. Algo muito importante nessa discussão é você sempre individualizar aquele paciente e os fatores de risco que ele apresenta. Levar em consideração a expectativa de vida, as comorbidades do paciente, o status de saúde atual do paciente, as preferências que aquele paciente vai ter em relação ao tratamento e o custo. O tratamento pode ser feito de forma como antiandrogênico central, que é feito com análogo de LH-RH, a gozerelina e a leoprolida, ou a orquiectomia subcapsular. Também pode ser feito um bloqueio androgênico de nova geração, como a abiraterona, enzalutamida e apalutamida, e a quimioterapia com texanos. Lembrando que o bloqueio androgênico de nova geração e a quimioterapia com texanos, eles não são utilizados... Taxanos, desculpa, professor. Eles não são utilizados como monoterapia, e sim como uma terapia adjuvante ao antiandrogênico central. Para defender a parte do bloqueio central, inicialmente eu peguei 3 estudos que foram utilizados, o Stampede, o Getude e o Charted, em que ele avaliou o bloqueio central versus o bloqueio central mais quimioterapia. No caso, foi utilizada a droga, o docetaxel. Ele avaliou que houve sim um aumento de sobrevida nessa associação, porém também houve um aumento de efeitos colaterais, principalmente efeitos hematológicos, em 12 a 15% dos pacientes. Ele definiu que o uso de bloqueio central mais docetaxel como primeira linha de tratamento, ele pode ser utilizado para o paciente com câncer de próstata metastático, porém ele vai ter uma evidência maior apenas em pacientes que tenham alto volume de doença prostática metastática. E ele tem uma menor evidência nos pacientes que já fizeram um tratamento local prévio. Outros 2 estudos, o Stampede e o Latitude, eles avaliaram o uso do bloqueio central versus o bloqueio central mais um antiandrogênico de segunda geração. Foi avaliado uma melhora da sobrevida para esses pacientes, porém foi evidenciado também que esse tratamento associado, devido aos efeitos colaterais, ele aumenta o número de tratamento descontinuado em 2 vezes, devido aos efeitos de toxicidade dessa combinação. O custo foi avaliado nesse outro artigo também, que ele vai ser publicado agora, ele foi aceito no final de junho, e vai ser publicado no Journal of Urology, e ele estudou no sistema de saúde americano dos planos de saúde o preço do tratamento do ADT exclusivo comparado com o ADT mais abiraterona ou ADT mais docetaxel, que são as 2 drogas que são pagas pelos planos de saúde nos Estados Unidos. E viu uma discrepância muito importante em relação ao preço desse tratamento. O paciente que é tratado com ADT exclusivamente tem um custo de tratamento por paciente por ano de aproximadamente $21 mil, e o paciente que tem a associação da abiraterona ou do docetaxel, o custo de tratamento por paciente por ano, ele sobe para aproximadamente $110 mil. Então, mais que 5 vezes o valor do tratamento do ADT exclusivo. Isso se você não levar em consideração a orquiectomia subcapsular, como foi falado pelo Dr. Léo, que aí reduziria ainda mais o custo para esses pacientes. Então, o ADT em monoterapia, ele é um tratamento antigo, que foi iniciado mais precocemente, porém ele ainda tem que ser considerado, principalmente em pacientes com idade avançada, com um menor prognóstico, uma menor expectativa de vida, ou pacientes com situações de saúde mais fragilizados, visto que a associação com os bloqueadores de segunda geração e a quimioterapia, eles vão ter um dano maior de efeitos colaterais para esses pacientes. Então, a ADT monoterapia vai ter menos efeitos adversos, tem um menor custo e um menor índice de tratamento descontinuado. Uma atenção que aquele artigo que eu apresentei por último, em relação ao custo dos medicamentos, ele demonstra para você tomar um pouco de cuidado para não deixar que a recomendação de guideline supere a prática clínica no mundo real, uma vez que esse valor muitas vezes pode se tornar inviável. E deve-se oferecer aos pacientes que foi iniciar a ADT em monoterapia uma intensificação no tratamento, caso ocorra progressão do PSA ou caso ocorra uma ausência de supressão inicial adequada. É isso, professor. Interessante. Então, você fez um bom preparo para o que vem aí com a Marina. Só complementar 2 aspectos. Doença de alto volume é caracterizada como maior
ou igual a 4 metástases ósseas, né? Mais 4 ou mais lesões ósseas, com pelo menos uma fora do esqueleto axial, ou metástase visceral, ou linfonodo acima de 3 centímetros. Então, se o paciente tiver qualquer uma dessas características, ele é caracterizado como doença de alto volume. Isso foi definido nos estudos e foi validado nesses estudos, né? E paciente de alto risco é aquele que tem qualquer um desses pelo menos 2 fatores desses que eu vou citar. 3 ou mais lesões ósseas, Gleason maior ou igual a 8, ou PSA maior que 40, e isso pode ser substituído por Doubling Time menor que 10 meses. Então, esses são padrões que identificam pacientes com pior prognóstico e que têm maior chance de se beneficiar desse ADT+, né? Seja antiandrogênico, seja quimioterapia, e a Marina vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, começando aqui, esse foi o artigo que eu baseei o meu Crossfire. Introdução rápida, a neoplasia de próstata é a segunda mais comum nos homens, responsável por mais de 360 mil mortes, isso em 2018. Lembrando que 1/3 desses pacientes vão evoluir para metástase e que a sobrevida em 5 anos do paciente com meta cai para 30%. Como o João já falou, o ADT em monoterapia era o padrão ouro e o objetivo de se associar a drogas é prolongar a fase hormônio sensível da doença. Então, começando falando um pouquinho do docetaxel mais o ADT versus o uso do ADT solo. No estudo Charted, então, foi evidenciado um aumento da sobrevida em 13,6 meses, observado a longo prazo, principalmente nos doentes com grande volume de doença. Já no Stamped, o benefício da sobrevida global foi de 10 meses, e no GTUG não mostrou benefício na sobrevida global, mas mostrou uma melhora radiográfica e no tempo livre de progressão do PSA. Nesse estudo, provavelmente não mostrou sobrevida global, porque quase 50% dos pacientes eram pacientes com Gleason menor que 7. Então, o esquema de escolha para homens saudáveis, o suficiente para receber o tratamento, especialmente aqueles com alto volume metastático. A única preocupação do uso do docetaxel é a toxicidade e a piora da qualidade de vida. Já a biraterona mais ADT versus ADT em monoterapia, tanto o Latitude quanto o Stamped, eles mostraram um aumento da sobrevida global de 53,3 meses versus 36,5 meses no ADT isolado. Nos pacientes com grande volume da doença, a biraterona melhorou a sobrevida e na doença de baixo volume não melhorou a sobrevida, mas aumentou o tempo livre de progressão radiológica. Então, esse foi o primeiro estudo que consolidou o uso do antiandrogênico e evidenciou que ele leva, sim, a um maior tempo até a progressão da doença. Então, a biraterona virou uma alternativa ao docetaxel no cenário do câncer de próstata sensível à castração. Levantou dúvidas como qual é o esquema mais eficaz e para quem que ele pode ser usado. Já no estudo da enzalutamida, em 2019, eu trouxe 2 aqui para vocês. O primeiro é o ARTES, que foi usado em enzalutamida mais ADT versus ADT mais placebo. Os doentes foram classificados segundo o Charted e se eles receberam ou não docetaxel prévio. O risco de progressão radiológica e óbito se mostrou muito menor no grupo da intervenção. Já mostrou também que esses pacientes que usaram enzalutamina apresentaram menos dor, menos sintomas ósseos e também tiveram maior tempo até a doença resistente. A enzalutamida também demonstrou uma boa tolerabilidade com efeitos adversos similares nos 2 braços. Já o ENZAMET, que foi um estudo com enzalutamida versus antiandrogênico não esteroidal, mostrou novamente maior sobrevida, maior tempo até o aumento do PSA, progressão clínica ou óbito. O último estudo que eu vou comentar rapidamente é o estudo da apalutamida, que é o TITAN, que foi a apalutamida mais ADT versus ADT mais placebo. Lembrando que 10% dos pacientes receberam docetaxel prévio, 62% dos pacientes tinham doença de grande volume, e no follow-up de 22 meses, também evidenciou um aumento da sobrevida no braço da apalutamida, com uma boa tolerabilidade. Então, a dúvida é, como que a gente escolhe? A gente vai pelo volume da doença, normalmente, e já foi evidenciado que a terapia combinada é o padrão ouro para doentes com doença de grande volume. O docetaxel fica restrito para aqueles que se enquadram nesse perfil, e na doença de pequeno volume, é sempre preferível usar antiandrogênicos. Quanto à toxicidade e tolerabilidade, a gente precisa sempre considerar a idade, comorbidades, performance, status e até mesmo a preferência do paciente.
Lembrando que de efeitos colaterais, a enzalutamida é contraindicada para pacientes que já apresentam convulsões e a abiraterona é de bom tom ser evitada em doentes cardiovasculares ou com doenças hepáticas pré-existentes. Eu trouxe aqui rapidamente um algoritmo que mostra como é que a gente escolhe o tratamento desses pacientes. Então, sempre levando em conta as comorbidades, né? O objetivo do tratamento, a idade do doente, quais comorbidades que ele tem, se são comorbidades que limitam a atividade de vida diária. Os fatores do paciente, tanto sociais, né, como o tempo do tratamento, se ele prefere oral ou venoso, se o seguro vai cobrir ou não, isso no caso dos Estados Unidos, se vai ter reembolso ou não, e as características físicas, performance, status e sintomas. Quanto aos fatores do próprio câncer, a gente tem que pensar sempre no volume da doença e o risco dessa doença evoluir, tanto dos critérios do Charted quanto do Latitude. Qual que é a conclusão, então, que eu trago para vocês hoje? A terapia combinada com ADT, tanto com quimioterapia quanto com antiandrogênico, apresenta benefícios claros de sobrevida global se comparado à monoterapia com ADT, especialmente naqueles pacientes com doença de grande volume. Dos 4 medicamentos que eu mostrei, eles não apresentam superioridade entre si. Excelente. Tem algumas considerações bem objetivas e depois eu gostaria que o professor Ubirajara compartilhasse conosco sua visão nesse cenário, que é um cenário em constante atualização. Tem algumas ponderações. Número 1, embora os antiandrogênicos de segunda geração tenham mostrado benefício de sobrevida nos pacientes também vamos dizer assim, sem doença de grande volume ou sem fatores de alto risco, a quimioterapia é controversa nesse contexto. Outro aspecto, se nós tivermos um paciente com um volume de metástase muito pequeno, por exemplo, 1 ou 2 lesões pontuais ósseas, mais nada, uma doença indolente, quer dizer, um Gleason inicial mais baixo, menor que 8, um doubling time mais lento, que o paciente deve se beneficiar de bloqueio central mais tratamento da doença local, radioterapia da glândula. Obviamente, se ela não tivesse sido tratada antes com cirurgia, etc. Então, aqueles pacientes de baixo risco, que nós optarmos por fazer somente a bloqueio central, tem que lembrar de oferecer radioterapia da glândula. Óbvio, para aqueles que têm maior chance de se beneficiar, que têm doença metastática mínima, né? Então, esse é um outro aspecto. Um próximo conceito é o seguinte: a quimioterapia ela é mais indigesta, vamos dizer assim. Então, a ideia é que a gente ofereça a quimioterapia inicialmente por alguns motivos. Primeiro, porque o paciente vai envelhecer e vai se fragilizar, e essa doença não é curável, e ele vai precisar de outras linhas, e que ele receba os antiandrogênicos quando ele estiver mais fragilizado, porque tem uma certa facilidade, um perfil de efeitos colaterais mais palatável, vamos dizer assim, do que a quimioterapia. Segundo, porque esses estudos definem que os antiandrogênicos de segunda geração devem ser usados até a progressão da doença, enquanto a quimioterapia são ciclos 6 ou mais, que são, é caso a caso, mas pelo menos 6 ciclos que são bem definidos, e aí para o tratamento, você faz um tratamento que tem data para terminar, começa a quimioterapia, e aí o paciente é seguido, né, para definir próximas opções terapêuticas. Então vejam que, ainda que seja algo com diversas variáveis, o guideline da AUA mostra como pacientes metastáticos sensíveis à castração, primeira standard of care, ou deve oferecer ADT, ou seja, bloqueio central, né, castração cirúrgica ou farmacológica. E aí tem também a opção, a mesma coisa, mais antiandrogênio de segunda geração ou quimioterapia. E deixa a gente um pouco confuso. Eu acho que esse crossfire nos ajuda a entender melhor o impacto de ADT+, né? Veja, a toxicidade financeira não é discreta, isso é um impacto grande. Existem pacientes que não vão conseguir se beneficiar desse ganho de sobrevida porque
são idosos e a expectativa de vida não é habitualmente maior do que 80, 90 anos, ninguém costuma viver muito mais que isso, ou porque eles têm uma doença indolente de fato e pode comprometer a qualidade de vida sem ter ganhos reais, né, de sobrevida, uma vez que esses pacientes têm peculiaridades. Então, essas são as ressalvas, os aspectos aí que eu gostaria de mencionar, e eu queria pedir ao professor Ubirajara. Professor Bira, qual a sua visão, quais as suas considerações sobre esse contexto? Obrigado. Bem, Léo, bom dia a todos. Eu acho que essa questão que você levantou até nesse crossfire é essencial, porque nós estamos vivendo agora um início de uma panaceia. É como se nós voltássemos no tempo. Houve um tempo em que o bloqueio completo era vigente em todos os casos de metástase, seja qual fosse, metástases, micrometástases ou grandes metástases. E aí vieram esses estudos mostrando que, na realidade, a população que foi estudada de início, o que se intencionava é aquele indivíduo que chegou já com metástase, não é aquele indivíduo que vem sendo acompanhado e o paciente evoluiu com uma metástase, ou 3 metástases, ou 5 metástases, mas ele vinha sendo acompanhado e até tratado. Então, são duas populações diferentes. Até quando surgiu a ideia de se fazer o bloqueio completo, né, como você falou, ADT+, era aquele paciente que era virgem de tratamento, ele não sabia nem que tinha câncer. Ele chegou ao tratamento, aí se viu que ele tinha tumor e tal, e aí a ideia era selecionar esses pacientes e dar um bloqueio completo por conta da gravidade inicial do caso. Na realidade, esse cenário, ele é uns 5% dos casos. Não é você não vai encontrar, dificilmente hoje, vai encontrar um indivíduo que já chega com metástase. Bom, mas aí houve uma extrapolação para todos os casos hormonossensíveis. E aí tornou-se uma panaceia que, a meu ver, com a sua fala, eu concordo. Porque senão a gente vai tratar todo mundo com bloqueio completo e muitos deles vão ter mais toxicidade, seja financeira ou não, e menos ganho de alguma coisa, sobrevida até. Então, eu acho que a gente tem que escolher bem o caso. Eu acho que esse bloqueio completo deve ser para casos mais graves, os pacientes mais alto risco, maior volume. Eu acho que mas assim, nós estamos dizendo, talvez a gente vai ficar plantado num deserto. Eu estou vendo agora serviços oncológicos aí diversos no Brasil e fora que já usam bloqueio completo com um antiandrogênio de segunda geração de início. O indivíduo teve metástase e já está sendo usado isso. E, vou dizer mais, os seguros-saúde, as seguradoras estão liberando, muitos estão liberando esse tratamento, como se fosse alguma coisa muito bem estabelecida. Os guidelines já direcionam para isso, porque ele não está dizendo que esse paciente chegou não com diagnóstico, ou seja, o paciente pode ter evoluído para metástase, e aí já fica, vamos dizer, autorizado, entre aspas, o bloqueio completo. Eu concordo com você, Léo, que a gente tem que individualizar, não é todo paciente que vai ter benefício. Isso vai ter uma arte aí do urologista ou do oncologista escolher qual aquele paciente que ele vai, acha que é melhor. Você disse os sinais de gravidade, Gleason alto, número de metástases, uma série de coisas, eu concordo com isso, e a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia na indicação, como se fosse em todo paciente. Mas, de qualquer maneira, é um novo cenário. Essas novas drogas já mostraram que são realmente superiores aos bloqueadores de primeira geração. Tem vários estudos que mostraram isso, né? O Strive e outros estudos mostraram que, na comparação, por exemplo, a enzalutamida é muito superior à bicalutamida. Isso já está bem estabelecido. Mas tudo tem um custo, tudo tem seu, como eu falei, preço financeiro e os efeitos colaterais. Deixa eu, Bira, aproveitar um gancho aqui, a gente tem mais um minutinho ou outro aí, mas esses conceitos são muito importantes, especialmente trazer a opinião de quem lê o estudo nas entrelinhas, e isso é interessante, porque nós estamos num contexto acadêmico, e a importância de saber ler um artigo, né? E são perguntas
esses dados podem ser extrapolados para a minha prática ou não, em que medida, que é o que o senhor acabou de falar. Mas mais que isso, todo esse contexto sofre pressões diversas e sabemos bem isso. E aí, inclusive, os antiandrogênicos periféricos, bicalutamida, flutamida, hoje estão proscritos, são restritos a flares, né? Não se trata mais pacientes com isso, pelo menos baseado na evolução dos dados da literatura e nos guidelines. E o que eu gostaria de fazer uma provocação a todos nós é o seguinte: nós vemos, às vezes, contrassensos, né? Enquanto o paciente de hiperplasia benigna abomina tomar medicamento e procura tratamento cirúrgico, e com todo o risco, etc., impacto eventual na ejaculação, o paciente com câncer de próstata incurável, ele abomina a orquiectomia, que é uma coisa completamente segura. Você pode oferecer uma prótese testicular para não arranhar a masculinidade desse homem. E então, enquanto em algumas áreas a gente evolui, em outras a gente involui. Eu quero dizer o seguinte: a castração cirúrgica seria a evolução de castração farmacológica oral, que evoluiria para a castração farmacológica injetável e que terminaria com o standard of care de uma cirurgia ambulatorial, que é barato, garante o tratamento, é um paciente que não tem cura e pode ser resgatado. O senhor publicou há 10 anos, foi pioneiro nisso, retornar, oferecer testosterona para esses pacientes, caso eles tenham essa oportunidade. É muito seguro, é muito mais barato. Então, o grande questionamento é que nós, urologistas, e com todas as pressões, o senhor tocou nisso quando falou que agora parece que o standard of care é ADT+, né? E sabemos as pressões envolvidas nesse contexto, são as mesmas pressões nós, uro-oncologistas e oncologistas, oferecer castração farmacológica com todos os senões, em detrimento da castração cirúrgica, com todas as vantagens. E então, para finalizar, eu gostaria de algumas considerações suas, professor, em relação a essas pressões, esses contrassensos que, numa vertente, num tratamento, a gente corre para oferecer cirurgia, que é o que os pacientes buscam, no outro a gente fica buscando medicamentos, que é o que os pacientes buscam. Parece um contrassenso. E segundo, existe aí uma dúvida em relação se esses medicamentos antiandrogênicos de segunda geração são tão potentes e são mesmo, será que precisa manter uma castração central ou eles isoladamente podem dar conta do recado em todos os casos ou em alguns casos? Nós sabemos que ainda não tem dados em relação a isso. Alguns dados preliminares mostram que talvez haja indicação de associar mesmo a castração central, castração cirúrgica ou farmacológica, mais os antiandrogênicos de segunda geração, porém, há de haver um nicho de pacientes que possam se beneficiar só de antiandrogênicos de segunda geração. Então, professor, por favor, suas considerações e a gente termina com elas. O senhor tem a palavra. Obrigado mais uma vez. Bom, Léo, eu vou ser bem rápido. Acho que você tocou em 2 pontos muito importantes. Primeiro, existe um mito dizendo que o paciente não aceita a orquiectomia. Um estudo alemão, publicado há uns 10 anos, meio que foi feito na Alemanha, não é nem em terceiro mundo. Desmistificou isso. Ele fez um estudo dos grupos que aceitaram e não aceitaram a orquiectomia do ponto de vista de índice de aceitação e satisfação. E ele viu que se o indivíduo é bem informado, ele aceita e fica satisfeito fazendo ou não. Então, essa questão do homem não aceitar é uma coisa que muitas vezes o médico já incute na cabeça do paciente, assim como o acompanhamento vigiado. Muitas vezes, quem não quer o acompanhamento vigiado é o doutor, não o paciente. Então, se você, da maneira que você fala com o doente, é isso que ele vai resolver muitas vezes. Muitas vezes, o médico induz a decisão do paciente. Segundo, a questão que você levantou, que é importante, é muito atual, será que o bloqueador de segunda geração ele pode ser isoladamente tão útil quanto o bloqueio completo? O embarque, que é um estudo que foi feito com a enzalutamida, estuda exatamente isso. Além de utilizar o paciente
hormônio sensível, não metastático. Então, um cenário muito precoce. Aquele indivíduo que se operou e começou a subir o PSA. O estudo foi dividido em 3 grupos, né? O grupo de bloqueio completo, um grupo que foi feito só o agonista, e outro que foi feito só enzalutamida. Esses resultados estão saindo. Deve, logo mais, talvez no começo do ano que vem, a gente tenha esses resultados. Então, isso vai responder a sua pergunta. Talvez você possa usar em um número considerável de pacientes só bloqueador de segunda geração, sem fazer agonista. Perfeito, muito obrigado. A gente, uma discussão muito importante, acho que muito enriquecedora, acho que todos aqui aprenderam, acho que foi bom para os residentes, a apresentação também, que eles reviram esse tema, que parece complexo, mas que nós conseguimos clarear aqui e simplificar um pouco esses mitos e nos ajudar no direcionamento da conduta clínica do dia a dia. Então, nós estamos no nosso tempo, a gente vai terminar a reunião. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Bira. Tchau. E tenham uma ótima semana. Obrigado. Até a nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, o que nós temos, Marina? Por favor. Professor, preciso checar no cronograma, mas eu acredito que seja funcional. Bem. Ok. Um bom dia a todos. Está encerrada a nossa reunião. Bom dia, até mais. Bom dia. Tchau, tchau.